Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para o encontro num momento em que o nosso país está experimentando um sentimento que está atingindo muitas e muitas pessoas, que é o de ter vergonha alheia. É aquele sentimento que você tem quando você vê uma pessoa ou um grupo de pessoas passando vergonha e você fica envergonhado com a vergonha que essas criaturas estão passando. E a figura do inelegível, do ex-presidente da República, está fazendo com que muitas pessoas estejam nessa situação. E alguns não conseguem mais escapar, porque comprometeram a sua vida no projeto dessa figura desavergonhada. Como ele é uma pessoa absolutamente sem vergonha, das duas uma, ou as pessoas acabam ficando também imunes a qualquer tipo de vergonha na cara, ou simplesmente mergulham ao lado da criatura nesse universo todo. O pior é que existem instituições aqui no nosso país que deveriam se dar o respeito, deveriam obedecer alguns protocolos, como, por exemplo, no jornalismo brasileiro, na advocacia, no Ministério Público, na magistratura, no colunismo, na imprensa de um modo geral. Mas muitas pessoas perderam a tal vergonha. E aí nós é que ficamos com vergonha no lugar dessas criaturas. Mas muitas delas que eclodiram no meio desse esgoto bolsonarista todo que eclodiu, essas figuras já estão sendo canalizadas lentamente para o presídio mais próximo, para alguma instituição prisional mais próxima. O que compete a nós é não ajudar a normalização desse esgoto, dessa barbárie. Nós temos que cobrar todos os dias. Hoje eu vou fazer uma representação direcionada à Procuradoria-Geral da República, ao senhor Paulo Gonet, em função de mais um capítulo desavergonhado da história brasileira, que foi a entrevista ontem que o inelegível concedeu, e que está sendo normalizada por muitas criaturas, mas não passou de mais um momento onde ele assume a sua falta de vergonha e confessa uma série de crimes para espanto geral do lado do seu advogado e com uma patuleia de políticos que, como eu disse para vocês, comprometeram a vida deles nesse projeto, porque agora não tem mais como voltar, né? Eu vou mostrar aqui para vocês pequenas cenas e farei comentários aqui sobre situações estruturais que estão acontecendo no Brasil, que a gente tem que ficar com os olhos muito abertos. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu muito importante joinha, comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, todos nós estamos acompanhando o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, todos nós que, independente do espectro político, porque existem pessoas que são conservadoras, pessoas que são de direita, mas as pessoas têm vergonha na cara, as pessoas vão olhando o que aconteceu e falam, pô, peraí, isso aí não. Eu não compactuo com isso. Até ali eu ia, por alguma razão, por alguma rejeição que eu tenho a outras candidaturas à esquerda, ao presidente da República, enfim. Mas dali para frente eu não me misturo com essa história, não. Então, muitas coisas estarreceram, inclusive as pessoas da direita. Muitos foram saindo, foram se descolando, porque viram que ali era só fraude. Alguns religiosos perceberam que estavam diante ali de um bezerro de ouro, do anticristo, de um falastrão, do mentiroso, do anticristão, e foram saindo. Outros ficaram com ele e estão com ele até hoje. E aí a gente tem que questionar, inclusive, se essas pessoas têm algum tipo de sentimento religioso no coração delas, ou se são meramente estelionatários, aproveitadores, que querem mesmo grana e poder. Então a gente vai colecionando em vários ambientes esse tipo de comportamento. Vejam só, aí nós vimos o que aconteceu, o que está sendo revelado nesses últimos dias, as gravações estarrecedoras que a gente não pode banalizar e não pode normalizar. Nós estávamos ali diante de um general formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, que ficava dentro do gabinete do Bolsonaro, chamado para reuniões com o Bolsonaro, conversando com o braço direito de Bolsonaro, dizendo que estava arquitetando um plano. Ele imprimiu o plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Como é que isso é um assunto banal? Como é que isso está no campo da especulação? Isso é direito de liberdade de expressão? Pois bem, novos áudios surgiram ontem durante o dia inteiro.
E aí, qual é a vergonha alheia total? É você ver um telejornal, o maior telejornal do nosso país, comandado ali pelo senhor William Bonner, que é o editor-chefe, simplesmente ignorou. Como se o fato de termos tido aqui no Brasil um ex-presidente da República que mobilizou forças oficiais e extraoficiais para destruir a democracia, e tudo isso está brotando agora como se fosse um esgoto sem tampa, isso não fosse notícia. Então, gente, a gente viu, vários jornais estão publicando isso, áudios revelam articulação golpista, é guerra civil agora ou depois. Então, isso não é assunto importante? Pessoas que queriam jogar o nosso país numa guerra civil, e isso é uma notícia menos importante? E as confissões do inelegível na entrevista que ele deu ontem, que deve ser objeto de questionamento, inclusive serviria, se o Procurador-Geral da República fosse uma pessoa compromissada com a República Brasileira e com a Constituição, a decretação, o pedido de uma decretação de uma prisão preventiva contra Bolsonaro, porque ele está tumultuando o processo aqui das investigações, o andamento das investigações, ele continua a envenenar a sociedade, a descredibilizar as instituições, a colocar em xeque os atos que estão acontecendo numa continuidade delitiva. Então, o que é que está faltando? Então, as pessoas têm que ser acordadas. Agora, quando a gente pega o principal telejornal do nosso país, alguma dessas situações são colocadas? Não. Olha só a abertura do Jornal Nacional de ontem. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Frigoríficos brasileiros boicotam o Grupo Carrefour por causa de declarações do CEO global da empresa. A ONU afirma que a cada 10 minutos uma mulher é assassinada pelo parceiro ou parente. Cirurgias de ligadura de trompas aumentam mais de 80% com a mudança da legislação. A Serra Gaúcha celebra o retorno dos turistas com a reabertura do aeroporto de Porto Alegre. Um fotógrafo recebe apoio de uma comunidade em Goiás para salvar uma espécie de extinção. Depois da vitória nas urnas, o presidente eleito do Uruguai, Yamandu Orsi, visita o ex-presidente José Mujica. Agora no Jornal Nacional. E cadê o Bolsonaro, senhor William Bonner? Cadê a tentativa de destruir a nossa democracia? Então, gente, eu fico com vergonha alheia como jornalista de ver uma situação como essa. E vou passar vergonha aqui com vocês também, porque sendo advogado também, ao ver o que eu vi ontem, realmente é um negócio chocante. A figura do inelegível, ele ficou ali... Quando eu comecei a prestar atenção, eu não tinha percebido, né? Aí depois eu olhei aqui, e aí nós vimos aqui do lado do Bolsonaro, está aqui o advogado dele aqui, ó, o senhor aqui, o advogado do Bolsonaro. Porque ele falou tanta besteira, ele confessou tantos crimes, ele assumiu tanta falta de caráter, inclusive jogando no fogo aqueles que eram pessoas próximas dele, que estão vendo, né? Vergonha para eles, acreditaram num covarde, num bandido covarde. E aí eu fiquei olhando ali e falei, puxa vida, mas ele está com o advogado dele do lado. Gente, como é que pode uma coisa dessa? O advogado ter das duas, uma arquitetou com ele esse tipo de comportamento, ou foi pego de surpresa e ali não podia estar dando chute ali no Bolsonaro para ele calar a boca, porque só foi besteira. Gente, é um negócio impressionante. Os repórteres estavam ali, perguntavam uma coisa, ele respondia em tom imperativo, em tom de machão, outra coisa completamente diferente. Sempre jogando alguma suspeição em cima de uma coisa. Então ele falou mal de novo das urnas eletrônicas, disse que em 2018 deve ter havido fraude e que tem um inquérito lá que foi comandado pela Rosa Weber e que em 2022 também. E vai montando uma rede de maluquices e de comprovação da sua falta de caráter que a gente fica pensando, meu Deus do céu, se tem alguém ainda que acredita nesse crápula, essa pessoa está com um problema muito sério, porque é uma pessoa, no mínimo, muito burra. A gente pode até acreditar que a pessoa esteja de boa fé, não, a pessoa está de boa fé, ela acredita e tal, mas é de uma burrice gigantesca. Alguém está acreditando ainda nas falas dessa criatura. Então a gente viu, por exemplo, esse trecho aqui, ontem no Poder 360, né, que fez essa... Bolsonaro nega conhecimento de plano para matar Lula. Mas vejam só o que a criatura diz do lado do advogado dele. Vamos lá. Cada um pode ter a sua opinião. Essa historinha de assassinato de autoridades, no meu entender, foi jogado. Olha só,
essa historinha de assassinar autoridades, no meu entender, foi jogado. O que foi jogado? No meu entender, foi jogado. Não tem pé nem cabeça, a criatura não consegue concatenar o pensamento. E dessa falta de conexão, as pessoas que ainda acreditam na criatura ficam tentando interpretar alguma coisa nas entrelinhas. Para dar uma demonstração que, olha, jogamos fora das 4 linhas. Eles jogaram, mas foi por evitar um mal maior. Não... Então os crápulas que estavam a serviço dele, segundo ele acabou de dizer, né, nessa entrevista, jogaram fora das 4 linhas, mas para evitar um mal maior. E o que o crápula, o bandido, o covarde, fez diante dos crápulas? Ele deu voz de prisão a alguém quando alguém chegou perto dele? Ele mandou as pessoas que estavam na frente dos acampamentos irem para suas casas? Ele reconheceu o resultado das eleições? Então não tem escapatória. Gente, qualquer pessoa de bom senso no meio jurídico, no meio acadêmico, as pessoas comuns que têm bom senso, não precisa ser advogado nem jurista não, percebem que o final dessa criatura é a cadeia. Por isso que a gente tem que cobrar o tempo todo, né? Não cola isso daí. Não cola isso daí. Não sou jurista. Quando é que começa um crime, quando termina? O doutor Paulo pode falar melhor do que eu aqui, mas no meu entender. Quando ele fala assim, o doutor Paulo pode... Aí que eu percebi que ele estava junto com o advogado ali. Foi aí que eu percebi. Nada foi iniciado. Não podemos começar agora a querer punir o crime de opinião ou o crime de pensamento. Presidente, o senhor chegou... O advogado balança a cabeça. Não podemos punir agora crime de opinião, crime de pensamento. O advogado faz assim, olha, o doutor deve estar mordendo uma grana preta. Me desculpem, gente. Não tem como... É vergonha alheia, eu sinto vergonha alheia. Porque uma coisa é o advogado defender um criminoso que é acusado injustamente de um crime. Aí você prepara a defesa. Mas alguém que tem uma continuidade delitiva em vários crimes, durante 4 anos, como é que se faz uma defesa de alguém assim? É a mesma coisa defender, de fato, no campo religioso, né, o Satanás, o Lúcifer, o demônio. É disso que a gente acaba vendo. Então, a vergonha é gigantesca. Agora, a vergonha de quem ainda acredita nessa criatura é que é incomensurável. E aí a gente vê o vergonhoso humor do bolsonarismo nas redes. Ele dizia o seguinte, que o Bolsonaro, enfim, ele sabia de tudo, mas ele estava contra. Então, tudo aquilo que a gente viu no Brasil foi geração espontânea. Ele, um frade franciscano, queria respeitar a democracia, mas todos estavam querendo o golpe no país. É isso que essa canalha toda diz pra gente. Confiram. Isso é verdade. Eles queriam pressionar o Bolsonaro a fazer algo para depois o exército ir lá e tirar o Bolsonaro do poder e assumir a presidência do Brasil. As Forças Armadas... Você está entendendo que agora as peças estão começando a encaixar? Então, as Forças Armadas estavam querendo dar um golpe e estavam botando o Bolsonaro ali de bucha. Bolsonaro não queria. Por que tinha tanta gente fazendo pressão no Bolsonaro e ele segurou firme? Firme. Talvez porque ele sabia que o prejuízo econômico, social, jurídico que isso podia causar no Brasil diante do mundo. Mas sim, esse áudio aqui, para mim, sinceramente, é mais uma prova. Aí, gente, é a vergonha alheia. Agora, só não dá para ter vergonha quando você está diante de um criminoso, de um cínico. Aí não dá para ter vergonha, não. Aí a gente fica com vergonha das instituições de não terem apanhado essas criaturas e terem mandado logo para a cadeia, né? Mas é por isso que a gente está aqui, gente. Vamos continuar aqui na luta e vamos continuar a jogar luz sobre esses criminosos que eles vão chegar até a papuda. É nisso que eu acredito. Fico por aqui, um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau.